Ana Cláudia Nascimento, de Campina Grande, na Paraíba, minha conterrânea. Minha também. Ela diz o seguinte: no meu trabalho, há pessoas... As pessoas estão muito desunidas. Tratam um ao outro com egoísmo. Chateiam-se rapidamente. Eu, como evangelizadora, como posso falar do amor de Deus no ambiente de trabalho? Olha, é uma situação delicada, porque o ambiente de trabalho tem, certamente, vários interesses. Entre eles, até o puxar o tapete do outro. Infelizmente, e talvez seja isso. Mas essa desunião pode ser provocada não necessariamente com um discurso religioso, né? Mas uma alegria no bom dia, provocar, convidar um ou outro para tomar café junto, e nesse café junto a pessoa perceber atitude diferente, que você é diferente, mais pela percepção do que pelo discurso. Isso pode realmente ajudar muito o ambiente do trabalho, porque quando você quer pegar o banquinho e falar: gente, vocês estão todos unidos, eu vou fazer uma pregação, não vai ser o sermão da montanha, vai ser o do banquinho. Mas isso está me fazendo lembrar uma frase muito querida de São Francisco de Assis, que eu gosto muito, que ele diz mais ou menos assim, tá bom? Ele diz assim: anunciemos o evangelho ao mundo inteiro, se necessário, falemos. Se necessário. Né? Para que não se perca nada desse anúncio, às vezes é preciso ficar calado. Né? Mas as pessoas vão ser conquistadas pelo seu testemunho, pelo seu gesto, pela busca de envolvimento entre as pessoas. Né? Sempre tem nas empresas, ou horário do almoço, se tiver refeitório, convida 2, 3 pessoas para almoçarem junto com você, e ali fala da alegria de estar ali, de estar junto, tendo oportunidade. Convida para um grupo de oração, convida para uma missa, pergunta como está a vida, a religiosidade, a vivência da religiosidade. Chame atenção pelo seu modo de viver. Esse é o principal. Aí depois você vai explicar a sua fé. A pessoa vai procurar. Isso, né? Depois a pessoa vai dizer assim: mas por que você se comporta diferente? Exatamente. Você não está vendo que está tendo mó quebra-pau aqui, eu estou vendo que você está de cara boa, o que acontece com você? É exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho isso sensacional. Quando você falou da frase, me veio a cena, quando Francisco convida, ele convidou para ir passear lá na cidade. Não, saiu com os companheiros. Pegou o frade lá, companheiro dele, e foram passear. Vamos evangelizar. E na volta, mas não falamos nada. Falou assim: a nossa presença evangeliza. Então, quer dizer, a sua presença nesse ambiente de trabalho pode ser a única condição dessas pessoas terem um encontro com Deus, não pelo que você fala, mas pelo seu gesto. Obrigado. Estou apertando você antes que a Leila infarte. Vamos lá. Ela tem muita pergunta aí. Para a Elaine, ela pediu para não ser identificada. Eu não tenho mais meus pais. Eu e meu irmão moramos juntos e percebo a cada dia que ele está acomodado. Eu faço tudo, até mesmo quando viajo, volto com tudo desorganizado e ele nunca muda. Já pensei em sair de casa, né, para ver se dá um jeito. Estou resumindo aqui, é grande, viu, gente? Que se ele dá um jeito na vida. Já pensei se isso é vontade de Deus, porque ele não tem nenhuma atividade, dá para entender que parece que ele não trabalha. Ela quer dizer, será que deixando ele sozinho, ele aprenderia a se virar na vida? É a pergunta dela. Qual a idade dele? Ela não diz a idade. Então, é uma pena. Né? Puxa, se der tempo, diz a idade enquanto a Elaine vai respondendo. Se ele for menor, tem uma característica. Se ele for maior, tem outra. Porque eu só notei uma coisa que ela falou. Eu faço tudo. Né? Então, assim, se você faz tudo, está ficando bastante cômodo, talvez, para essa pessoa estar nesse tipo de vida. Agora, assumir que os pais já não estão mais com vocês, que vocês estão numa nova vida, de que agora as responsabilidades precisam ser partilhadas. Então, mas eu não aprendi, né? Eu não aprendi a lavar roupa, a cozinhar, aquelas coisas de casa. Então, vocês vão ter que aprender juntos. Né? Então, valorizar os momentos que vocês têm. Então, me parece que ela trabalha o dia inteiro e ele fica mais em casa, dá essa sensação. Procurem jantar juntos, ter momentos de convivência, colocar mesmo responsabilidades da casa. Olha, preciso que você pague a conta. Elaine, talvez ela não tenha entendido que é bem provável que essa situação tenha chegado a esse ponto também por responsabilidade dela. Porque às vezes, assim, quando tem a perda de pais, às vezes um dos irmãos assume o papel dos pais.
E assumindo, se a mãe já tinha esse jeitão de deixar, às vezes ele acaba levando também essa forma de cuidar, que é fazendo tudo. Que, por um lado, é muito bom, você protege, mas você não faz com que a pessoa cresça. Você cria lá o eterno, o adultescente, que a gente brinca tonta, né? Adultescente. Adultescente? É, exato. O adulto Meu que Deus, vira eternamente inventou, adolescente. mas Não, essa a gente ouve. Não era minha, não. É adultescência? É adultescência. Então, assim, você fica lá eternamente adolescente, mesmo na fase adulta, e não assume responsabilidade. Então, às vezes, ela paga a conta dele, né? Paga as baladas dele. Não sei se é isso, eu estou já exagerando aqui, indo para o extremo, mas em muitas famílias a gente vê isso, ok? Muito obrigado, querida. Vamos lá, Mazinho. Ela pergunta o seguinte: meu esposo não tem a primeira Eucaristia e gostaria de saber se a partir do matrimônio ele pode passar a receber a comunhão, que é o seu maior desejo. Eu creio que eles não são casados, né? Não. O processo natural... Desculpa, você não entendi. Sim. A pergunta qual é? Que o esposo dela não tem a primeira Eucaristia. Ele não tem o sacramento da comunhão. Certo. Né? A primeira Eucaristia. E gostaria de saber se a partir do matrimônio, do sacramento do matrimônio, ele pode receber a comunhão. Que é seu maior desejo. Muito obrigado. Oriente, primeiro, para contrair o sacramento do matrimônio, faz-se, por exigência, a primeira Eucaristia. Então, ele, por livre, espontânea vontade, receberá as orientações, as instruções a respeito desse sacramento, a respeito da Eucaristia, contrai a Eucaristia. Pode até acontecer de, na celebração do matrimônio, ele receber a primeira Eucaristia, mas passando pela devida preparação, e aí sim, contraindo o sacramento do matrimônio e a primeira Eucaristia, a partir daí, naturalmente, que ele pode comungar habitualmente. O que não pode é se casar para comungar. Isso não. Primeiro que a igreja não vai aprovar, o padre vai orientar, você vai receber orientação adequada para se preparar para a primeira Eucaristia e sacramento do matrimônio. Ok, então a referência que ela faz no início da pergunta, que ela fala meu esposo. Meu esposo. Mas depois fala quando receberam o matrimônio. Então deve ser só a força do hábito. Certamente. Certamente. Que perguntinha, é difícil essa pergunta agora, né? Não, o que a gente tem que saber, né? Se eles estão já vivendo juntos. Ou se dá a entender que ela quer dizer o seguinte, hoje em dia a pessoa fala, quero te apresentar, né? Aqui minha companheira. É namorada, mas a gente não sabe noiva, se é namorado, se é noivo, se é esposa, se é casado. Se é minha mulher, se é meu marido. Se é outra pessoa, nem é a minha esposa, mas é a outra. Mas não vamos complicar não, porque já está complicado demais. Próxima pergunta, Leila. Ai, Jesus, eu estou aqui tentando diminuir as perguntas. Vamos lá. O milagre da diminuição. O milagre do resumo. O milagre do resumo. Eu peço encarecidamente, você que está me escrevendo, manda um resuminho para me ajudar. Muito bem. Objetividade. Leila, é o seguinte, uma boa dica que eu gosto sempre de dar no Trocando Ideias é: escreva a sua pergunta antes de enviar. Isso. Escrever, às vezes, separado, em algum lugar, mesmo no computador. É que as pessoas contam uma história toda. Sim, a pessoa desabafa um pouco, aí você fica assim, tadinha. Celiane. Sim, senhora. Tenho 34 anos, sou católica praticante, solteira, conheço uma pessoa no meu trabalho, homem, 10 anos mais velho do que eu, foi casado na igreja, atualmente é divorciado, cerca de 12 anos. Aproximadamente há 1 ano e meio, ele demonstra interesse por mim. Até um tempo atrás, eu via apenas como um colega de trabalho, mas agora eu estou tendo um sentimento por ele. O que faço? Carinha da Leila, fica surpresa. A gente quer sempre ter um companheiro, vocação que nasce com a gente, né? Eu ser casado, o sacerdote, a religiosa abrem mão disso para servir a Deus. Então, está em nós o desejo de ter uma pessoa, só que ela tem que fazer os cálculos. Muito bem, esse rapaz casado na igreja, separado. Então, primeiro, para você viver como católica, apostólica, praticante, como você diz aqui, você não pode manter um relacionamento nem de namoro com esse rapaz, né? Porque ele é casado na igreja. Então, você poderia ter algum relacionamento com ele depois que ele
entrasse no tribunal eclesiástico para verificar se houve ou não sacramento. Se não houve sacramento, ok, a igreja vai dizer não houve e você começaria então um namoro, para você continuar como católica praticante. Se você começar a namorar com esse rapaz, como ele está hoje, casado na igreja, você vai deixar de ser católica praticante. Não vai ter jeito. Então, faça as contas, minha filha. Faça as contas, é bem assim. Porque a gente se ilude e joga tudo fora. Só que daí a ilusão vai passando, vai caindo na real, e aí eu vou ficando com saudade de Deus, daquilo que eu vivia na igreja, porque é o que a gente mais escuta dos casais de segunda união, que tem saudade da Eucaristia, então precisa usar a cabeça, fazer cálculo agora com a razão, não só com sentimento e emoção. Obrigado. Leila, segura a onda um pouquinho aí, porque a Elaine recebeu uma pergunta ali no Twitter, que é @ElaineRibeiroSP. Isso Qual é a mesmo. pergunta, querida? Vamos lá, chegou uma pergunta aqui do Rodrigo. Ele coloca aqui: Elaine, como posso lidar com pensamentos desordenados que do nada vêm à minha mente? Por exemplo, do nada penso tanta besteira, coisas contrárias à minha fé. Eu diria para você, Rodrigo, o seguinte: primeiro, pense se isso já acontece há muito tempo, se você se vê sempre com essa desordem de pensamentos, né? Porque podem estar acontecendo várias coisas contigo, né? Se você já é uma pessoa que tem uma tendência, às vezes, a fantasiar coisas, a primeira pergunta que você pode fazer para você, né, do ponto de vista racional, quando vem esse pensamento, escuta, é verdadeiro isso? Faz sentido isso que você está pensando? Sim ou não? Em que momento veio isso? No momento que eu estou muito à toa, eu não estou fazendo nada, ou eu estou passando por um momento meio conturbado. Agora, se vários quadros de saúde, podem trazer uma confusão mental. Então, para te dar uma resposta mais exata, Rodrigo, a gente teria que fazer outras perguntas que pudessem te ajudar nisso. Aí já faria, acho que parte até de uma questão de um diagnóstico mesmo. Eu estou dizendo porque várias doenças podem trazer uma confusão mental. Então, às vezes você está com problemas sérios e isso pode acontecer com você. Mas, de maneira bem prática, comece a se fazer essa pergunta. É real? Sim ou não? Né? Em que momento isso vem? Eu fico muito ocioso. Eu sou uma pessoa que às vezes tem uma tendência meio a tragédia, a coisas ruins, porque pelo que ele fala aqui, os teus pensamentos, Rodrigo, estão muito ligados a coisas mais trágicas, que ele fala que são contrários à sua fé. Então, talvez a coisas mais pesadas e que talvez você pode se beneficiar com a ajuda médica e psicológica, se isso for muito angustiante. Muito obrigado, querida. Vamos lá para o Mazinho. Vamos para o Mazinho. Ele tem 16 anos e não quer ser identificado, Mazinho. Tenho problemas com a masturbação e, infelizmente, já se tornou um vício do qual eu não consigo escapar. Toda vez que caio, fico extremamente triste e desiludido comigo mesmo. Preciso muito de ajuda. Como devo proceder para acabar com esse vício? Por favor, me dê dicas e conselhos. Bom, o primeiro ponto é evitar situações. Evitar situações. Lugar. Banho rápido, evitar de ficar com revista no banheiro, sendo bem objetivo e claro, porque eu acordar e já sair da cama. Acordar e sair da cama. De bobeira. Não ficar vendo porcaria na televisão. Não ficar vendo porcaria na televisão. Se ocupar de coisa saudável. Porque a castidade é uma virtude. É uma virtude e ela é regida pela virtude cardeal da temperança. Então, é possível. Porém, é uma luta que não é fácil. Porém, é possível. Buscando ajuda, confissão, buscando uma pessoa madura que possa te orientar quanto à formação na sua sexualidade e descobrir o verdadeiro valor da castidade. Quando a gente descobre o verdadeiro valor da castidade, o bem da castidade, é o reconhecimento de que Deus me fez perfeito e por isso eu me guardo para o sacramento do matrimônio. Então, não só a questão da masturbação, mas também a relação sexual fora do casamento ganha um novo sentido e ganha o desejo de lutar por esse sentido que você ganha. Eu quero rezar por você, pedir a Deus que te dê bastante equilíbrio, que te dê o dom da temperança, que é o equilíbrio dos apetites, dos desejos e das paixões sexuais. E fuja, meu filho, fuja das situações que te levam
a pecar. Então, é a idade que, de repente, eu vou exagerar, mas é a idade que você vê um pé de mesa, você fica louco. Perna de mesa já é o bastante, entendeu? Imagina vendo revista, vendo a exposição do corpo, do corpo das mulheres, como acontece hoje na televisão, e muitas vezes na rua, aqueles figurinos que você quase não vê roupa, né? Então, isso tudo é delicado. Então, procurar. Busque no momento em que você percebe que isso está começando a crescer e tomar volume em todos os sentidos, recue. Você me lembrou um jovem que uma vez me procurou com a mesma situação e me pediu também uma dica. Aí eu disse para ele assim, você pensa em casar? Ele disse, penso. Então é o seguinte, eu quero te explicar o quanto que a masturbação vai prejudicar você na sua vida sexual. Eu disse para ele assim, se você continuar se masturbando desse jeito, você tem tudo para ser um cara que tem ejaculação precoce. É um problema bastante sério na relação conjugal. E ele perguntou por quê? Eu digo, porque se você se masturba muito, você vai afinando cada vez mais a pele do seu pênis. E vai ficando cada vez mais sensível. E uma outra razão é por causa da temperatura. A temperatura da sua mão é uma, a temperatura da vagina é outra. A vagina é bem mais quente. Então, você que se masturba muito, você vai ter grande chance de ter ejaculação precoce. Passado um tempo, eu encontrei com ele e disse assim, olha, obrigado. Nunca ninguém tinha me falado aquilo. E, eu resolvi pôr minha cabeça no lugar, porque eu quero ser feliz no meu casamento. É claro, e a união sexual, a relação sexual no casamento, ela é muito importante. Precisa ser muito bem construída, né? Então, é totalmente diferente. A mão e a vulva vaginal não tem comparação. Não tem comparação. Além de ser, como diz, né, um desequilíbrio. E tende a crescer e virar um vício. Então, 16 anos, dá tempo. Eu começava rezando Ave Maria, cheio de graça convosco. A hora que não dava tempo, eu aumentava, porque o Pai Nosso é um pouquinho mais longo, né? E quando não dava, eu ia para o crente, Deus Pai Todo-Poderoso, seguido de Salve Rainha, e fugia para o meio da sala. Cara, tenha coragem de enfrentar. Além das situações físicas, como o Ricardo acabou de dizer, as psicológicas que vai afetar no seu casamento, você precisa ter um autodomínio. O catecismo fala belíssimamente sobre isso, sobre a integridade da pessoa, sobre a castidade, a temperança e o domínio de si. É um capítulo maravilhoso. Ele começa no 2338 e vai aproximadamente até o 2350. Esses artigos do 2347. Obrigado. Maravilhoso. Leila. Elaine. O nome dele é Estácio. Ele diz o seguinte: tenho 21 anos, moro longe dos meus pais para estudar e os visito apenas 2 vezes ao ano. Na minha última visita, senti minha mãe distante. Ela não quer mais me abraçar e dá inclusive desculpas para isso, dizendo que está com calor, por exemplo. O que posso fazer? A sua mãe com 21 anos, eu estou fazendo uma conta que ela pode estar na fase dela, talvez, de menopausa, né? Que tem uma bela alteração de humor, na alteração física, corporal, principalmente, eu acho que emocional e de humor, né? Às vezes a pessoa é muito amorosa e começa as alterações. Eu diria assim, pode ser, não estou dizendo o que é, né? E às vezes ela está evitando mais o contato. Porque aí tem os fogachos, o calor que a pessoa sente, e para as mulheres que já passaram, então, que dizem que é terrível, né, Celiane? É triste, é muito difícil. Você está, às vezes, em algum lugar fechado, numa reunião, e você começa a sentir que você está fervendo. Assim, então seria muito importante, quem sabe, esse jovem conversar com a mãe, né? Mãe, eu tô vendo que você está te vendo diferente. O que está acontecendo? Estou sentindo falta do seu abraço, da sua presença. Estou sofrendo, mãe. Quer dizer, abrir o coração é tão importante. É bom Quem porque se você tem uma liberdade... Ou, às vezes, chega no pai. Pai, está acontecendo alguma coisa com a mãe? Porque, às vezes, para a mãe também, ela não tem aquela liberdade de falar com tanta abertura. Olha, né? Eu estou na menopausa. Às vezes, há uma vergonha da mulher também. Só, mas nós estamos no ano 2013. Tudo bem. Mas ainda essas coisas, muitas vezes, não são faladas. Mas as mulheres continuam lindas e misteriosas, como sempre. Isso faz parte da natureza da mulher também. Então, vai com o pai. Pai, estou sentindo a mãe assim, né? O que está acontecendo?
né? Tem alguma coisa diferente, mas pelo cálculo, ele tem 21. Assim. Né? Se a mãe teve ele com 25, com 20 e poucos, a gente está calculando que seja isso. E traz sim uma alteração muito grande. Mas essa conversa, essa aproximação... Fundamental. Ainda mais para quem está longe de casa. Né? Porque não vê as coisas acontecendo. E não vê as coisas acontecendo. Né? Em 2 semanas longe de casa, tanta coisa acontece. Né? Obrigado, querida. Que bom que ainda temos tempo. Para a Celiane. O nome dela é Luana, ela tem 22 anos, é noiva, namora 2 anos e 7 meses. Participa ela e o noivo da igreja. Ela é muito firme no grupo de oração. Tenho medo de casar. Ela tem medo que as coisas mudem com o passar do tempo. E ela se arrependa. Que ele queira voltar às coisas do mundo. E aí ela faz, por ele às vezes ser um pouco ignorante e agressivo. O que devo fazer? É um momento exato para poder fazer cálculo. Porque a pessoa não é agressiva à toa e não é todo homem que é agressivo. Eu acho isso meio estranho, sabia? Ela tem que ir no psicólogo. Ela tem medo de casar ou ela tem medo de casar por conta dele? Exatamente. Porque eu também tinha receio de casar. Como mas assim? eu tinha, mas não por causa dele. Então, mas por não causa de um trauma que eu tinha. Então, veja, ela precisa entender o que está desencadeando esse medo. Se é o medo dele, da agressividade dele, então tem que fazer cálculo mesmo. Então talvez seria bacana ela procurar ajuda, porque eu imagino Com que certeza. sozinha ela não encontra respostas. Com certeza. Talvez. Se ela tiver condições de estar indo atrás de um psicólogo, vendo um terapeuta para acompanhar, eu acho que isso vai, não acredito, certeza, vai ajudar muito. Vai ajudar muito, porque também eu preciso pensar assim, se esse rapaz está comigo na igreja, e se ele busca Deus, ele vai mudar. Eu estou vendo agora que ele está mudando. Ele pode não estar pronto, mas ele me dá sinais de mudança. Agora, se ele não está dando sinais de mudança, eu também preciso pensar. Né? Olha, gente, tem que fazer os cálculos. Uma vez perguntaram para mim, Ricardo Sá, no dia em que você casou com a Eliana Sá, que a porta da igreja abriu e entrou Eliana vestida de noiva, você tinha certeza absoluta que ela era mulher para você passar o resto da sua vida? Eu falei, não. A pessoa ficou muito assustada, mas eu expliquei que ninguém tem essa certeza. Não tem, a gente vai construindo isso. Exatamente, obrigado. Se amor é decisão, eu decidi ser. É uma decisão de todo dia. E se alguém hoje me perguntar, Eliana é a mesma pessoa quando vocês se casaram há 22 anos? Não, minha mulher mudou, minha mulher teve câncer, minha mulher tem ainda depressões contínuas que exigem bastante do nosso amor. É assim a vida e a gente precisa de fato amadurecer. As respostas da Celiane foram muito na razão de uma das conversões que eu penso que é uma das mais maduras. É a conversão da razão. Conversão do juiz, como diz lá na minha terra. Leilinha, vamos lá. Vamos lá, porque o tempo, você tem a última pergunta, eu acho, né? É a última pergunta. É a Sandra. Para o Mazinho. Sou divorciada, porém não casei na igreja. Hoje moro com outra pessoa, participo das missas todos os domingos e sinto tanta vontade de comungar. Porém, sei que não posso. Às vezes chego a acreditar que não recebo as bênçãos porque não comungo. É verdade? O que fazer? Deus não me vê? Deus te vê. Deus te vê. Em primeiro lugar, Deus te vê, Deus te ama, Deus te quer perto dele, independente da sua condição. Porque o amor de Deus supera tudo. Tudo é tudo, como diz nosso pai fundador, Monsenhor Jonas. Agora, se você foi casada, ou melhor, teve uma união civil, sem o sacramento do matrimônio, tem que ver a condição do seu companheiro hoje. Se ele não tem o sacramento do matrimônio, se ele não é separado, não é divorciado por casamento na igreja, busque regularizar essa união na igreja, no religioso, né? Então, esse é um ponto. Se ele tiver impedimento para o casamento, você vai precisar conviver com a situação de não receber a Eucaristia para seu bem, né? A igreja, quando diz que não pode comungar, não é punição, não é castigo, é para o próprio bem, e tendo consciência do que isso significa, a comunhão espiritual, como muitas vezes é proposto, e quando tem os encontros de segunda união, que é tratado um momento belíssimo, no momento da comunhão, em que os casais se aproximam do altar, mas não tomam
do corpo e sangue de Cristo, é porque tem consciência do valor que ali existe e do valor que é a vida deles, que estando em pecado, não podem receber a Eucaristia, mas não tendo impedimento da parte do seu companheiro, busque o padre, busque o movimento familiar na sua paróquia para orientar e partir para a regularização dessa união. Deixa eu acrescentar uma coisa que eu me lembrei. 30 segundos, televisivo. Rapidinho. Muitas vezes a pessoa fica amarrada e não vai para o casamento na igreja porque ela fica vinculada a um vestido, a uma festa que ela quer dar de casamento. Isso é o de menos. Você precisa ter uma testemunha de cada lado, um casal de testemunha de cada lado. Vá lá no padre, entra você e um casal, 3 casais, já aconteceu o sacramento. Então, deixa a festa, deixa vestido e vá ser feliz com o Nosso Senhor e com o seu marido. Muito obrigado. Gente, obrigado, Elaine. Obrigada. Obrigado, Celiane. Obrigado, Mazinho. Obrigado, Leila. Quero dizer que esse pessoal que está aqui respondendo as perguntas e eu também apresentando o programa, quando termina aqui, a gente vai para casa, a gente demora para a gente desligar. Porque o negócio aqui é verdade. Exige pra caramba. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, pela sua confiança, pela alegria de ter você presente aqui na Canção Nova. Obrigado a todos vocês aqui com a gente no estúdio. Um grande abraço e até o nosso próximo Trocando Ideias. Até lá.